E a Venezuela? Bom, nós vamos continuar monitorando o que acontece por lá, pelo jeito, por tempo indeterminado. O Edmundo Gonçalves se declarou hoje vencedor da eleição e presidente eleito da Venezuela. Você se lembra do que aconteceu naquela oportunidade com o Juan Guaidó, né? Onde ele também se autoproclamou presidente da Venezuela, foi reconhecido pelos Estados Unidos em determinado momento, né? Mas, enfim, não deu em absolutamente nada, né? O Edmundo Gonçalves hoje se declarou presidente da Venezuela e pediu às Forças Armadas que garantam a implementação do desejo do eleitor venezuelano manifestado no domingo retrasado nas urnas. Enfim, isso não muda em absolutamente nada a situação por lá, né? Porque as Forças Armadas estão sob comando de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tem na cúpula do seu governo diversos generais. Ele mesmo se refere ao mandato dele como um mandato civil, policial, militar, enfim, uma nomenclatura totalmente estranha que ele encontrou para justificar a presença de milicianos, de policiais. Eu falo milicianos porque, de fato, existem reconhecidas pelo governo milícias na Venezuela. São apoiadores do ditador Nicolás Maduro, beneficiados de inúmeras maneiras por isso. Gente da comunidade, gente comum, vizinhos, o açougueiro, o padeiro, o borracheiro, o médico, o jornalista, autorização para andarem armados e eles funcionam como se fossem autoridades naquela localidade ali, né? A gente tem um negócio mais ou menos parecido aqui, né? Ainda sem essa instrumentalização política e ideológica como acontece na Venezuela, mas não sei se já não chegamos lá ou estamos em vias de chegar lá, né? Mas é isso que acontece na Venezuela. E vários dos principais auxiliares, bom, Hugo Chávez era militar, vários dos auxiliares de Nicolás Maduro são integrantes das Forças Armadas, e as Forças Armadas são, já não é de hoje, o principal pilar de sustentação do governo Maduro. Então, imaginar que o Edmundo Gonçalves vai pedir, as Forças Armadas vão implementar a suposta vontade do eleitor da Venezuela, eu digo suposta porque a gente não tem os dados ainda, né? Se tivéssemos os dados, e agora cá entre nós, né? Quem é que vai acreditar num documento entregue por uma das partes envolvidas 8 dias depois da eleição? Sim. Qual é a validade que tem qualquer ata que o Nicolás Maduro entregue agora? Quem em sã consciência acredita nesses documentos? Primeiro, os documentos não deveriam estar com ele. Deveriam estar com a Justiça Eleitoral independente. E segundo, esses documentos tinham de ser oferecidos para verificação da comunidade internacional, dos lados envolvidos na disputa eleitoral na Venezuela, imediatamente após o fechamento das urnas, né? Aí, 8 dias depois, o mundo inteiro pedindo, ele fala, achei. Só sendo muito inocente, o que ninguém é, ou sendo complacente com a ditadura Maduro, né? O presidente Lula está no Chile. Ele faria a viagem ao Chile em maio, mas teve de adiar a viagem, que foi realizada hoje. E o presidente do Chile, Gabriel Boric, olha aí os dois, é bem mais jovem, né? Ele é tido como um líder do que convencionou se chamar aqui na região de nova esquerda, né? Que não tem compromisso ideológico com ninguém, quando aquele com quem você poderia ter um compromisso ideológico mostra que ele não tem compromisso com a democracia, que está acima de ideologia, né? É um princípio de vida, né? Então, quando de saída já há uma discordância tão grave quanto essa, não importa o que vem depois. Puxa, mas nós dois somos corintianos, não me importa. Puxa, mas nós dois gostamos de doce de leite, não me importa, né? Eu ia falar uma besteira aqui, vou falar, né? Não importa, o que você faz antes é mais importante para mim, entendeu? E em determinado momento, tanto o Lula quanto o Boric, em outros episódios aqui da região,
discordaram. Né? E aí se estabeleceu essa... Acho até um jeito de infantilizar a relação, né? Mas enfim. O Boric é mais novo, bem mais novo do que o Lula, e pertence... Ele não tem 40 anos. E pertence a uma nova esquerda, a uma esquerda mais moderna. O Lula, perto dos 80, pertence a uma velha esquerda, formada lá no movimento sindical, durante o regime militar. O Boric chegou depois disso. Então, há uma tentativa de desqualificar o Lula pela idade e o Boric pela idade também. Né? Jovem demais, não sabe das coisas ainda, como elas são, é um inocente útil, está sendo utilizado pelo Império Americano. E a mesma coisa com o Lula, ultrapassado, está preso lá na Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, não percebeu que o mundo mudou. O fato é que os dois se encontraram hoje e o presidente chileno, Gabriel Boric, como um bom anfitrião, não quis deixar o colega brasileiro em maus lençóis. Porque o Brasil tem... E é uma... A gente tem falado isso aqui ao longo dos últimos dias, não é? O presidente Lula... O Brasil, né? Ele tem uma posição diferente. O Brasil não pode sair por aí, né, tendo um comportamento imaturo, infantil. Até pelo nosso tamanho, pelo tamanho da economia, pela tradição da nossa diplomacia. Você tem de, né, agir com maturidade, com responsabilidade, ao mesmo tempo em que você não pode passar a impressão para o mundo de que você está legitimando o que está acontecendo na Venezuela. Só chutar a Venezuela para lá também e dizer, não quero papo, não participo disso, é talvez dar o pontapé que está faltando para a Venezuela e para o abismo. E aí não importa se é o Maduro ou se é o Edmundo Gonzalez, né? É a população da Venezuela. A gente viu quanto aumentou o fluxo de venezuelanos aqui para o Brasil. Desde o domingo retrasado, o Exército divulgou esses dados, o número de venezuelanos entrando oficialmente, imagine os que entram ilegalmente, né? Mas os que estão entrando oficialmente aqui no Brasil aumentou demais. Então, o Brasil tem uma responsabilidade, tanto é que com o México, com a Colômbia, tem tentado, né, manobrar a coisa num sentido para, num primeiro momento, não colocar a vida das pessoas em risco. Essa é a... Porque chegamos a essa condição. Né? O Gabriel Boric, presidente do Chile, optou por não comentar a contestada eleição presidencial da Venezuela, principal assunto geopolítico no continente. Também não falar, não sei se é... Né? A fingir que nada está acontecendo aqui do lado. Porra. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no poder desde 2013, aí já sabemos da história. Boric já se manifestou nos últimos dias contra o resultado. Lula tem preferido exigir a apresentação das atas. O presidente Lula vai ter de mudar essa demanda também, né? Porque qual o valor dessas atas agora, né? Quem confia nelas, né? Vai chegar cheio de liquid paper ali, né? Rasura. Né? Claro, estou brincando aqui, exagerando no argumento, mas é isso. Né? Lula disse no pronunciamento à imprensa, depois de conversa com Boric, o seguinte: expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e López Obrador, do México, em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes aos diálogos e promover entendimento entre governo e oposição. Aí ele diz o seguinte: no meu partido chegamos a ter 19 tendências que pensavam diferente. Toda reunião a gente ia lá e fazia um trabalho para que a gente conseguisse aprovar uma posição única. Na política externa é a mesma coisa. Cada país tem a sua cultura, cada país tem seus interesses, cada país tem suas nuances políticas. A gente não pode querer que todo mundo fale a mesma coisa, que pense a mesma coisa. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Isso é extraordinário. A diferença permita com que a gente procure encontrar as nossas similaridades. E diz que na América do Sul não podemos continuar de costas uns para os outros. O presidente do Chile preferiu ficar na dele. Essa visita é sobre a relação entre Chile e Brasil. Sei que poderá haver perguntas sobre outros temas, em particular em relação à Venezuela. Vou me referir a isso amanhã à tarde, ou seja, ele vai esperar o presidente Lula pegar o avião de volta para ir, provavelmente, ser um pouco mais contundente contra a posição brasileira, a posição colombiana e a posição do México.
Bom, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer agora. O Edmundo Gonzalez se proclamou presidente eleito da Venezuela, mas infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, o resultado, a gente não sabe qual foi o resultado. Então ele se proclamar lá presidente vale tanto quanto eu me proclamar presidente aqui, né? Enfim, de nada. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.